Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo. Neste episódio 8, estou trazendo mais alguns relatos familiares de terror, né? No caso, minha avó está contando algumas experiências sobrenaturais que ela teve durante sua vida, que não só afetou ela, como meu pai e meu tio, que na época eram alguns relatos adolescente, criança. Espero que vocês curtam. Lembro-me que uma noite faltou energia na minha casa. A senhora se lembra mais ou menos a idade que a senhora tinha? Quando faltou energia, o Marquinho tinha... Eu tinha uns 40 anos nessa época, ele tinha uns 30 e poucos anos. Certo. Faltou energia. Todos dormindo, e aí eu chamei, Marco, aí ele veio, procurando fósforo. Antes disso tudo, eu vi um homem magro, seco, era como uma espécie de um esqueleto, andando pelos cantos da parede, como quem está sem resistência no corpo e sustentando nas paredes. Se apoiando nas paredes. Pronto. E veio andando, como quem ia para a cozinha. Aí eu, Marco, mas os meus olhos não saíam dele. Aí quando ele acendeu o fósforo, aquilo desapareceu. Mas você via o bicho? Via abertamente. Como falta de energia, a gente não fica no escuro, mas esse coisa apareceu. Ele veio do canto da parede, da porta da prédio. Da rua? Sim. Outra. Acordada. Nessa eu estava dormindo e me acordei. Com uma mulher abertamente falando. Na minha mente eu sabia que aquela voz não era do mundo, nós do mundo. Era uma língua estranha, né? Sim. Um idioma estranho? Sim, uma mulher. Eu não entendi nada. Aí eu fiquei escutando, a minha mente, ela estava no lado, a porta, ela estava no lado esquerdo, mas sendo no lado de fora. Não sei nem que aí depois parou. No outro dia eu contei o Marquinho. E o Xande. O Xande já aqui, casado. Passou. Quando foi outra noite, eu estava dormindo. Aí uma mulher morava lá na minha casa, aí me chamou, disse, até um pinto de macumba vem arrastando pelo quintal. Aí ela foi, na real, desamarrou o pinto, urinou no pinto, cozinhou e nós comemos esse pinto. O Xande não contou não. Meu filho, não prestou não. Quando foi à noite, nós fomos dormir. Mas eu assustada, sempre, eu só me assustando, mas também me controlando. Não rezava, não era evangélica, não era nada. Aí daqui a pouco, o Marquinho, mamãe, aí eu tomei aquele susto, o que é, menino? Bem assim, vai dormir, na real, de noite. Aí ele falou, depois novamente me chamando, eu mandei ele dormir. Mas eu não dormi. Quando o dia amanheceu, eu disse, meu Deus, se eu perguntar o que foi que ele estava me chamando. Não quis negócio, Marquinho, o que foi? Xande, o que foi, meu filho? Você estava me chamando? Eu disse, não, mamãe. A galinha. A senhora botou ela. Ele nem disse galinha, ele disse a carne. A senhora botou, na real, da mente dele, eu tinha botado a carne atrás da porta e uma torneira aberta caindo na carne. Isso é coisa normal? Não é, né? Ele viu, foi isso? Ele, abertamente, ele acordou de noite, me chamando e viu essa carne atrás da porta caindo. Sim. Entendeu? Você pega a sua mão, eu vou abrir a torneira, não cai na sua mão, ele viu. Aí ele me contou, depois passei todo de dia com medo, eu ficava assustada. Um bocado de dias eu fiquei assustada. Eu não quis dizer na bicha da menina, da pequena, né? A pequena dorme nesse quarto. Sim. Então, essa é outra coisa. Aí ela, a mãe dela queria trocar os quartos. Só que eu tenho medo. Estava dormindo,
Aí me acordei, entra uma voz, era uma voz de homem. Entrou e saiu. Vamos supor que ele... Mas isso foi recente? Não, ela ainda não morava lá em casa. Não morava não, ela. Ah, sim. Eu não quis contar na bicha dela, eu contando agora a sua esposa e o Xande, isso que o Xande já sabe, eu contando para ela. Não quis contar para ela não ficar com medo, que ela dorme nesse quarto. Aí esse homem que entrou, ele veio falando línguas que eu não entendi até onde está aí aquela. Aí, mamãe. Aí ali parou. Eu fiquei com medo de dormir lá até hoje. Não tem quem me faça. Aí ela disse, você quer trocar esse quarto para botar a filha no meu e eu ir pro dela? Eu disse, quero não, mas nunca contei, com medo. E a outra, eu estava dormindo, aí quando eu dei fé, aquele negócio, aquele vulto preto passando, aquele vulto preto passando da rua, foi-se embora pelo canto da casa, foi-se embora. Aí isso aí eu fiquei com medo, aí me acordei, fiquei chutando. Não foi ninguém, só esse pássaro. Mas mesmo assim, até hoje, agora mesmo, eu ainda vejo vulto. Naquele quartinho que eu durmo, onde você dormiu, aí eu estava dormindo, um pano branco, dessa cor assim, espalhado assim, no chão. Aí eu senti, eu botei esse pano ali, aí fiquei olhando, com medo, fechei meus olhos. Eu não durmo no escuro, porque eu tenho medo. No outro dia nada tinha, nem pano, nem nada, já entendeu? Agora já uns tempos já com ela aí, com a Jo aqui já. Agora eu não conto a ela para não amedrontar a menina. Sim. Diminuiu mais as coisas que eu via. Muitas coisas eu via ali de arrepiar. Coisas mesmo. Outra noite, eu me lembro Do Máximo? do Márcio, foi dessa mulher. E ele chegou, antes de ele chegar, ela na sentada na cama. Essa mulher, morena. Mas a senhora conhecia ela, não? Nunca vi. Ela só chegou na casa e apareceu lá? Foi. Com uma semana aconteceu isso. Antes disso tudo, tinha sonhado que eu, no sonho, eu vinha, não sei de onde, partindo na porta do cemitério, duas mulheres morenas. Só sonho com essas cores, morena. Aí chegou, se chamou ele. Ele foi, voltou e foi atender. Eu disse, não vai, ele foi. Toma esse dinheiro, vai comprar não sei o quê. Aí foi com uma semana a mulher, com uma semana ele morreu. Ele não morreu, o vizinho matou. Mas acontece que tudo que eu via, essas coisas eu só via mais de dia, mais à noite. Outro dia, outra coisa, eu estava dormindo, assim, repare, né? Assim mesmo, dessa posição na cadeira, dormindo. Aí quando eu der fé, eu vejo aquela mão, aquele dedo assim. Aí eu me acordo. Eu digo, meu Deus, que significa isso? E não pense você que foi à noite. Veio da cozinha, pegou na minha testa e fez assim, 2 vezes. Eu não sei o que significa isso. Essa da testa foi agora. Ah, foi recente? Sim. E aí as antigas, outra coisa também. Na real, mataram pai e filho. Esse filho era uma pessoa de direito e o pai, pessoas de direito, né? Que tem os direitos e tem os tortos, como o Márcio era. Mas esse povo era uma pessoa decente, morava na São Sofia. Aí eu dormindo, ela veio o Xande, pequeno, já pequeno. Aí fica assim em pé, no meio da sala. Aí nisso, esse rapaz, na real, houve um acidente de madrugada e esse rapaz morreu no acidente. Aí, não sei o que foi que atacou em mim, que eu pegava esse rapaz
já morto, né, no acidente na real, e estrangulado, ele ficava morto na sala. Que eu fui quem matei ele, na sala. Aí eu, Isso é um sonho? sonhando, era como que era sonâmbulo, né? Sim. Aí o Marco puxando, ele pé olhando assim para mim, eu chegava, fazia assim, olha, eu vou lhe avisar. Aí como que ficava transformada no monstro. Se você for dizer que foi eu que matei esse rapaz que morreu mesmo na real, eu listro, fiz assim para como quem queria estrangular ele. No caso do meu pai? Sim. Sim. Ele pivete, me olhando, porque ele viu que eu matei o rapaz e que o rapaz ficou esticado no chão, Sim, morto sim. na sala, e ele olhando. Eu disse, se você for dizer que foi eu. Aí quando eu ia fazer isso para ele, amanhã, eu disse para ele, você vai comigo jogar ele fora. Vou escolher um lugar. Aí me esperta assim, atroada. Aí fiquei de madrugada, me acordei, atordoada. Aí na rua, e nem aí, né? A frente da casa, o povo não passa, né? Aí voz de um homem disse assim, olha fulano, foi o filho dele que morreu no acidente. Esse mesmo rapaz, essa mesma coisa que eu estou lhe contando, foi o mesmo rapaz que eu tinha matado, entendeu? Foi antes de ele morrer, no caso? Quando aconteceu o acidente, sim. Sim. Antes do acidente, no caso? Sim, à noite. Aí eu fiquei meio assim, meio, como é que diz, tem um nomezinho que chama, medo, né? Porque a gente, desde eu nova, que eu vejo muita coisa ali naquela casa. Quando eu contava a eles, eu amedrontava mais. Eu fiquei calada. Aí o que eu via, eu me calava. Agora, de vez em quando, eu fico contando a ele as coisas que eu vi anterior e o que eu vejo ainda. Eu lembro que a senhora tinha uma história que viu uma luz, tocava e sumia, não sei. Lá em cima. Aí ela vinha descendo. Ela vinha do teto da casa, no caso? Descendo. Aquela luz, descendo, agora eu não sei. Aí quando eu contava, elas diziam assim, mas tem uma coisa, você não vai dormir e não ora, ora é agora, depois de crer, não reza, porque se você rezasse, você não via essas coisas, é verdade. Isso aí, nunca vi nada não, graças a Deus. É uma bênção. Outra coisa, passei 3 dias sonhando com a minha irmã, que saiu de casa nova para Brasília. Ela disse assim, na real, ela disse com o nosso pai, eu vou para Brasília. Aí ele chegou e disse, na real, isso. Então, ele disse, vá não, minha filha, deixa eu morrer primeiro. Ela se conformou e não foi. Passou os anos, levou uns 2 anos, assim, mais ou menos, 2 anos e pouco, ele morre. Aí quando ele morre, quando ela ajeitou tudo, aí foi embora para Brasília. Meu filho, você não sabe de nada. A gente não tinha notícias dela. Pois ela chegava, um tempo chegava, a Nara ainda era menina, quando ele vinha, ela vinha brincando com a Nara, uns 2 anos depois sumiu, acabou. Passou os anos. Com os anos eu só vivia dormindo e sonhando com ela. Um dia eu sonhava com um vestido estampadinho, que ela nunca teve. Outro dia ia não sei para onde direto porque ia para o Serredeiro. Outra noite, na mesma noite, na outra noite, novamente sonhando com ela. Para terminar, 3 dias eu sonhei com ela, o mesmo sonho. No último sonho, ela entrou dentro da minha casa com o vestido estampadinho. Aí eu cheguei, fiquei assim, me acordei. Aí disse, aí botei a mão na cabeça e disse, vai Marquinhos, vem aqui. Venha, ele veio. Ligue para Brasília, porque eu estou sonhando com ela direto. Aí quando meu filho ligou, atendeu uma criança, uma menina, mais ou menos tamanho dessa. Pela voz e sotaque, eu via que era uma criança. Quem está falando? Eu digo, sou eu. A irmã, eu chamo é Elza, mas desde pequena que eu chamo Elza. Sou eu, a irmã da Elza. Gaguejando, sem querer dizer que ela tinha morrido.
Aí eu disse, é a Elza. Eu me abusei e falei alto. Eu disse, é a irmã da Elza, a Telvina, que está sabendo notícia dela. Aí ela morreu, assim, meio, não sei porque ela mudou o jeito, O tom né? da voz, né? Aí você vai chamar sua mãe? Aí ela em cima, ela desceu. Peraí que eu vou chamar. Deu grau e foi chamar a mãe dela. Aí eu contei a história. Ela disse, ela morreu. Eu disse, quanto tempo? Ela disse assim, ela morreu, está com 1 ano e meses, e aí iam fazer 2 anos. Por que vocês não avisaram? Aí isso aí era como que ela morreu. Estou avisando. Sim, levou esses anos todinhos. E sim, e o pior, que quando eu saía para a rua, assim da sua idade, mais velho, muito mais velho que estudava com ela, cadê a Elza? Aí eu dizia, está bem, ela morta. Ah, graças a Deus ela está bem. Mas quando eu dizia que ela estava bem, ela não estava morta. Aí eu mesmo, eu dizia, meu Deus, eu dizendo que ela está bem, eu nem sei, então, quem sabe, Senhor, eu dizendo a mim mesmo, que ela não esteja morta, já estava 1 ano e meses, mais 2 anos. Como que era uma visão Avisando. que estava me chamando. E outra, eu naquela casa eu fui muito assustada, assustadíssima. Coisas que eu via, quando era de noite, passei umas noites com medo de dormir. Eu já tinha medo de dormir. A minha vida melhorou mais, foi depois que a Ilma, você conheceu a Ilma? Acho que sim, mas não recordo dela. Eu recordo do nome, mas dela eu não lembro. Da Sandra, o André. Só lembro do nome das pessoas. É, então eu isso lembro. mesmo. É que você tem, ela, o menino já é da idade do Marquinho, da idade do Xande, do André, você não se lembra, não, muito pouco. Aí foi quando ela disse, então você não vai aceitar Jesus, vai para a igreja, que eu aceitei e melhorei. Mas a senhora se lembra dos casos que a senhora via assim, que a senhora tinha medo? E muito, é muito mesmo que eu via que outro dia, não é dia, o que eu vi de dia só foi o da testa, as coisas mais era à noite. Aí, repare essa, eu vim de uma lagoinha que eu trabalhava, lá vem eu. Quando eu passo no mesmo lugar que tinha um cachorro grande, então, o tamanho do cachorro era maior do que o seu, esse pretinho e branco, era maior. Ele não tinha cachorro, não tinha nada na esquina. E quando eu boto a mão assim na porta, eu deixava a chave, porque eu estava assim, para pegar a chave para puxar, o cachorro branco apareceu, de repente. Dentro Aí, da casa? na rua. Na rua. Aí esse cachorro. Ai, eu com medo, aí eu procurando a chave, achei tremendo, aí abri a porta e entrei. A pouco o cachorro veio, arrodeou pela outra casa da vizinha e chegou aí no quintal. Aí eu chego, Marco, não, chama de vem aqui, meu filho. Olhe para ali, a gente olhando o cachorro assim. Olhando, andava aqui, né, ali assim, do chão, como quem pressentiu que eu estava olhando, como realmente eu estava olhando. Aí eu fiquei tanto do medo, não sei que espécie de cachorro era aquele. Aí depois ele fez a volta, sim, aí ciscou o quintal todinho. Ele saiu ciscando o quintal todinho e voltava novamente. Assim, aquela ânsia, aquilo não era cachorro. Depois ele foi, saiu, no mesmo lugar que eu vi que era a esquina para virar, o moinho, ele desapareceu. Tudo isso eu via. E não me amedrontou. Agora uma coisa eu digo, quando eu era pequena, a mãe dizia assim para mim, eu era muito medrosa. Em criança eu era medrosa. Aí a mãe, eu estava para dormir, aí eu dormindo com as outras, mas quando eu me acordava eu ficava com medo, como que via coisa, ia para o lado da mãe e do pai ficava no meio. Quando eu já cresci, já estava grande, a mãe dizia para mim assim, você é muito medrosa.
Eu fiz uma raiva, ela não gostou, aí disse isso na real. Disse, olha, ela disse assim, quando eu morrer, eu venho fazer medo a você, porque você é muito medrosa. Aí eu ficava pensando. Aí eu contando às minhas amigas, não, quando quem morre, Jesus não deixa não. Jesus não apoia não. E outra, a gente quando morre, o cérebro sai, a terra come tudo. Então aquele espírito não tem lembrança daquilo que disse para vir aperrear. Aí eu me conformava. Eu acho que foi isso, né, que eu fiquei vendo, será? Eu não sei dizer, né? Mistérios aí que a pessoa não tem como confirmar, né? Não tem, você, meu filho, que eu vivi muito aperreada, aperreadíssima mesmo. Aperreada que melhorei mais depois que eu entrei para a igreja. Às vezes eu conversando, aí a irmã dizia assim, olha, pega o Salmo 91, leia. Ele ajuda muito aquelas pessoas. Nada chega perto de você. Conhece o Salmo 91? Assim, de cabeça não, só... Sim, mas sabe, né, que na Bíblia tem. Aí eu lia, melhorava. Sem entender bem, mas as palavras, eu lia, nada lhe atingirá, se sei que lá ao lado, é uma palavra muito boa, que eu melhorei mais. Mas mesmo assim, mês passado, eu dormindo, de tarde, como eu já lhe falei aquilo. Pega na senhora, né? 2 vezes. Sim, na minha testa. Isso não é normal. É. Aí eu pulei da cadeira e assustada, fiquei com o maior medo, porque o Xande que disse que essas casas antigas, elas são muito amedrontadas, porque ali era um sítio cheio de mato, vem qualquer pessoa, a forma que ela casa e mora, então ninguém sabe o jeito das pessoas, e aí ficam ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês observaram aí no vídeo, essas experiências sobrenaturais vêm perdurando desde longa data. Então vem acontecendo com a minha avó, meu tio. Vocês acreditam que isso seja algum dom de mediunidade que ficou na família? Caso vocês tenham presenciado alguma experiência sobrenatural, compartilhe conosco, nos mande um e-mail, comente aí embaixo, se inscreve no canal para dar aquela força, deixa o like. Valeu!